Hoje você pode cometer um erro que pode levar sua vida para um rumo muito diferente nos próximos meses. E não, isso não é exagero. No dia 13 de janeiro de 2026, enquanto a Lua em Escorpião forma um trígono perfeito com Netuno, o universo abre uma porta para você. Mas se você não souber como atravessá-la, essa porta pode se transformar em um muro. Se você está assistindo a este vídeo agora, em algum lugar dentro de você já existe a sensação de que isso não é coincidência. Hoje você vai ouvir algo que não deve fazer, e essa informação pode influenciar profundamente o resto da sua vida. Antes de continuar, é importante entender algo essencial. Nem todos chegarão a este vídeo, nem todos buscam esse tipo de conhecimento, nem todos estão preparados para recebê-lo. O fato de você estar aqui, exatamente neste momento, diz muito sobre você. Mostra que uma parte sua está desperta, que uma parte sua está buscando algo, que existe em você uma consciência que sabe que há muito mais além do que os olhos conseguem ver. Talvez você tenha chegado por curiosidade, talvez o algoritmo tenha sugerido, talvez alguém tenha compartilhado, mas nenhuma dessas explicações revela a verdade completa. Em um nível mais profundo, foi você quem atraiu essa informação. Sua alma reconheceu algo que sua mente ainda não compreende totalmente. Isso não te torna melhor do que ninguém. Apenas significa que você está pronto, no ponto exato da sua evolução em que essa mensagem pode realmente ajudar. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, e o seu trouxe você até aqui agora, exatamente onde precisava estar. O dia 13 de janeiro de 2026 não é uma data comum no calendário cósmico. Neste dia, a Lua passa por Escorpião, o signo mais profundo e transformador do zodíaco. Escorpião governa os mistérios, os segredos e tudo aquilo que permanece escondido abaixo da superfície. Quando a Lua atravessa esse signo, as emoções se intensificam, a percepção se aprofunda e a capacidade de enxergar além do óbvio se torna mais forte. Mas há algo ainda mais importante acontecendo. Neste mesmo dia, a Lua forma um trígono com Netuno. Um trígono é um dos aspectos mais harmoniosos da astrologia, um fluxo de energia sem bloqueios, como uma conversa perfeita entre dois corpos celestes. Netuno é o planeta dos sonhos, da intuição, da espiritualidade e dos mundos invisíveis. E neste momento ele está nos últimos graus de Peixes, seu próprio signo, onde sua força atinge o máximo. Isso é extremamente significativo. Netuno está prestes a deixar Peixes. Em apenas 13 dias entrará em Áries, onde permanecerá até 2030. Esse planeta leva cerca de 14 anos para atravessar cada signo, e a última vez que esteve em Peixes foi há mais de 1060 anos. Isso não acontece com frequência. É um evento geracional. E justamente agora, enquanto Netuno vive seus últimos dias em seu lar cósmico, a Lua forma esse aspecto perfeito com ele. É como se o universo tivesse criado uma janela muito específica, uma abertura que não ficará disponível por muito tempo, oferecendo acesso a frequências que em breve mudarão completamente. O trígono entre a Lua em Escorpião e Netuno em Peixes conecta dois signos de água. A água representa emoções, intuição, mundo interior, sonhos e conexão com o invisível. Quando dois planetas se comunicam através desse elemento em um aspecto tão harmonioso, um canal se abre, um canal que permite que informações de dimensões mais sutis cheguem até a sua consciência. Hoje, a sua intuição não é apenas um pressentimento comum. Ela funciona como um sistema de navegação cósmica em potência máxima. As sensações no seu corpo, os pensamentos que surgem sem explicação, as imagens que aparecem quando você fecha os olhos, tudo isso carrega um significado muito mais profundo do que o normal. Mas é exatamente aqui que entra o alerta mais importante. Existe algo que você não deve fazer hoje, porque essa energia tão poderosa também traz um aviso. E é justamente por isso que este vídeo chegou até você. Hoje você não deve ignorar a sua voz interior. Esse é o erro que pode custar meses de clareza na sua vida. Parece simples, mas não é. Ignorar a intuição nem sempre é algo óbvio. Às vezes você ignora sua intuição quando racionaliza demais uma decisão. Outras vezes, quando permite que o medo fale mais alto do que a sabedoria. Em muitos momentos, quando escolhe o conforto em vez da verdade. A energia de hoje amplia sua capacidade de receber orientação. Netuno em Peixes abre os canais. A Lua em Escorpião aprofunda a recepção. O trígono entre os dois elimina interferências. Mas todo esse sistema só funciona se você escolher escutar, confiar e agir a partir desse lugar interno que sabe coisas que a mente lógica não consegue explicar. Talvez nas últimas semanas você tenha sentido algo diferente, uma inquietação difícil de definir, a sensação de que algo está prestes a mudar, um pressentimento constante,
como um sussurro persistente no fundo da sua consciência. Essa sensação não surgiu por acaso. Ela é parte desse momento e está tentando guiar você agora. Essa sensação não é ansiedade nem imaginação, é preparação. O seu sistema energético vem sendo ajustado para este momento. As experiências que você viveu recentemente, até aquelas que pareceram difíceis ou confusas, serviram para afinar o seu instrumento interior. Você vem sendo preparado, mesmo sem perceber conscientemente, e uma parte sua estava esperando por algo. Esse algo chegou agora. Para compreender totalmente o que está acontecendo hoje, é preciso entender como essa energia funciona. Não se trata de magia abstrata nem superstição. Existe um sistema, um mecanismo cósmico que opera segundo princípios específicos. Quando você entende esse sistema, consegue trabalhar com ele de forma consciente. Netuno é o planeta que dissolve limites. Ele governa tudo aquilo que não pode ser tocado, mas pode ser sentido. Sonhos, visões, compaixão, conexão espiritual e a criatividade que surge de fontes misteriosas. Quando Netuno está ativo no céu, o véu entre o visível e o invisível fica mais fino. As percepções se expandem e aquilo que normalmente fica oculto começa a se revelar. Mas Netuno também governa a confusão, as ilusões e o auto-engano. Essa é a dualidade da sua energia. Ele pode mostrar verdades profundas ou envolver você em fantasias que afastam da realidade. A diferença entre uma coisa e outra não está no planeta, está em você. Está na sua disposição de enxergar com clareza, mesmo quando o que aparece é desconfortável, e na coragem de distinguir entre aquilo que você gostaria que fosse verdade e aquilo que realmente é. A Lua, por sua vez, governa o mundo emocional. Ela reflete a vida interior, os padrões inconscientes e as necessidades mais profundas. Quando a Lua passa por Escorpião, essas emoções ganham intensidade e profundidade. Escorpião não aceita superficialidade. Escorpião exige autenticidade, verdade e transformação. Sob essa lua, não é possível se esconder de si mesmo e, embora isso possa parecer desafiador, é exatamente o que você precisa agora. O trígono que se forma hoje cria uma ponte harmoniosa entre esses dois mundos. A profundidade emocional da lua em Escorpião se conecta de forma fluida com a abertura espiritual de Netuno em Peixes. É como se dois oceanos se encontrassem e suas águas se misturassem sem resistência. Nesse encontro, algo se torna possível, algo que não está disponível todos os dias. Imagine a sua intuição como uma antena. Normalmente essa antena capta sinais, mas existem interferências. O barulho da rotina, as preocupações, os medos e as distrações. Hoje o trígono entre Lua e Netuno limpa essas interferências. O sinal chega mais claro. As mensagens que o universo tenta enviar encontram menos obstáculos. Sua antena consegue captar frequências que normalmente estariam fora do alcance. Mas uma antena só é útil quando você presta atenção ao que ela recebe. Você pode ter a melhor antena do mundo, mas se ignora os sinais é como se ela não existisse. Esse é exatamente o erro do qual estou falando. O problema não é a falta de orientação hoje. O erro é receber essa orientação e descartá-la. É sentir algo e se convencer de que não significa nada. É ter um pressentimento e enterrá-lo sob camadas de lógica excessiva. O universo se comunica de muitas formas. Às vezes por meio de sonhos que parecem mais reais do que a própria vigília. Às vezes por sincronicidades, aquelas coincidências precisas demais para serem apenas acaso. Outras vezes por sensações no corpo como um arrepio, um calor repentino ou uma pressão no peito sem causa física. Também pode se manifestar por palavras ditas por um estranho, que respondem exatamente à pergunta que você carregava dentro de si. Hoje essas formas de comunicação estão intensificadas. Os sonhos da noite passada ou desta noite podem trazer informações importantes. As pessoas que cruzarem o seu caminho podem ser mensageiras sem saber. Os pensamentos que surgirem espontaneamente podem ser orientação disfarçada de ideia casual. O seu papel é permanecer atento, aberto e receptivo. Há algo mais que você precisa compreender sobre este momento. Netuno, como foi mencionado, está prestes a mudar de signo. Depois de anos em Peixes, ele entrará em Áries no dia 26 de janeiro. Essa mudança marca o início de um novo ciclo de aproximadamente 14 anos. A energia de Netuno passará a ter uma qualidade completamente diferente, mais ativa, mais voltada para a ação e mais focada no eu individual. Mas agora, nestes últimos dias de Netuno em Peixes, a energia ainda mantém essa natureza receptiva, intuitiva e conectada com o todo. É como o final de um longo sonho antes do despertar.
Um período de transição em que as percepções ficam mais vivas, os sinais do inconsciente coletivo fluem com mais facilidade e a conexão com dimensões mais elevadas está especialmente acessível. Pense assim: você está no fim de uma era e no início de outra. Os finais são momentos de síntese, de integração e de receber os últimos aprendizados de um ciclo. Aquilo que você captar intuitivamente hoje pode ser exatamente o que vai precisar para atravessar os próximos anos. Pode ser uma compreensão, uma direção ou uma sabedoria que continuará fazendo sentido muito depois que este dia tiver passado. Talvez você esteja se perguntando como reconhecer esses sinais, como diferenciar uma intuição verdadeira de um pensamento aleatório. Essa é uma dúvida válida e a resposta exige honestidade consigo mesmo. A intuição verdadeira costuma surgir sem esforço, sem que você precise forçá-la. Ela vem acompanhada de uma sensação de certeza tranquila, não de ansiedade nem de urgência desesperada. Parece um reconhecimento, como lembrar algo que você já sabia, mas tinha esquecido. Ela não precisa de longas explicações lógicas para se justificar. Ela simplesmente é. O pensamento guiado pelo medo, por outro lado, costuma vir junto com tensão. Ele gera mais perguntas do que respostas, soa como ruído e não como clareza. Alimenta a dúvida em vez de dissolvê-la. Esses sinais ajudam você a perceber a diferença. Hoje, sua capacidade de discernimento está mais forte. Você consegue distinguir com mais facilidade a voz da sua sabedoria interior das vozes do medo, da dúvida ou dos condicionamentos externos. Use essa capacidade e não a desperdice, pois ela nem sempre está tão disponível. Também é importante entender que a intuição nem sempre diz o que você quer ouvir. Às vezes ela aponta caminhos que exigem coragem. Às vezes revela verdades que você preferiria evitar. Em outras ocasiões, direciona para mudanças que a parte confortável de você rejeita. Isso não significa que a intuição esteja errada. Significa que ela está mostrando o que a sua alma precisa, e não necessariamente o que o seu ego deseja. É nesse ponto que muitas pessoas erram. Elas recebem uma orientação intuitiva, mas como essa orientação envolve desconforto ou mudança, acabam racionalizando até descartá-la. Convencem-se de que foi apenas uma ideia sem importância, guardam isso em algum canto da mente e seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Meses depois, quando as consequências de ignorar esse aviso aparecem, lembram daquele momento e pensam em como tudo poderia ter sido diferente. Hoje, você tem a chance de não repetir esse padrão. Você pode ouvir, confiar e agir. Isso não significa tomar decisões impulsivas baseadas em qualquer pensamento que surgir. Significa prestar atenção, observar com calma, perceber o que se repete e reconhecer padrões. A energia do trígono entre a Lua e Netuno funciona como um mestre paciente, que ensina com suavidade, mas exige presença e consciência de quem está disposto a aprender. Ela não grita, não exige, ela sussurra, sugere e aponta com gentileza. Se você estiver ocupado demais, distraído demais ou preso ao barulho do mundo externo, esse sussurro pode passar despercebido. Mas, se você criar um momento de silêncio e um espaço interno de abertura, conseguirá ouvir o que este dia tem para oferecer. Lembre-se de que isso não diz respeito apenas a você. Quando Netuno e a Lua se alinham dessa forma, há uma abertura no campo coletivo. Outras pessoas também ficam mais sensíveis. Surge uma oportunidade de conexão mais profunda, de empatia ampliada. Você pode usar isso para curar relações, ou para se conectar mais profundamente consigo mesmo, ouvindo partes internas que normalmente ficam caladas. Existe uma razão para a vida ter trazido você até aqui. Existe um motivo para tudo o que você viveu. Cada momento de confusão, cada fase de espera, cada situação que parecia não fazer sentido foi parte de um processo maior, um processo que vinha preparando você para receber algo. E esse algo está mais próximo do que você imagina. Não é possível dizer exatamente como isso vai se manifestar na sua vida, porque o seu caminho é único. Mas é possível afirmar que hoje é um dia de virada. Um dia em que pequenas decisões podem gerar grandes consequências. Um dia em que a atenção que você dedica ao que sente pode definir muito do que vem a seguir. Nas próximas horas e dias, você pode perceber alguns sinais de que essa energia está atuando em você. Algumas pessoas sentem uma forte necessidade de ficar sozinhas, de se afastar do barulho externo para ouvir o que surge por dentro. Outras vivenciam o oposto, uma conexão intensa com as pessoas ao redor. Conversas que, sem planejamento, se tornam profundas e significativas. Ambas as experiências são válidas e fazem parte do mesmo processo, apenas se manifestando de acordo com o que cada pessoa precisa naquele momento.
No corpo podem surgir mudanças sutis, como maior sensibilidade na pele, períodos de cansaço profundo seguidos por ondas de energia, ou sonhos muito vivos que permanecem na memória ao despertar. Você também pode sentir uma leveza inesperada, como se algo pesado tivesse sido retirado dos seus ombros. Tudo isso são formas pelas quais o corpo processa as frequências disponíveis agora. No campo emocional, não estranhe se surgirem sentimentos sem causa aparente, lágrimas que vêm sem motivo claro, momentos de alegria inesperada ou uma nostalgia suave por algo que você não consegue nomear. Essas emoções não são problemas a serem resolvidos. Elas são liberações, movimentos de uma energia que estava parada e que finalmente encontrou uma saída. Para trabalhar de forma consciente com essa energia, algo simples já é suficiente. Em algum momento do dia, crie silêncio ao seu redor. Feche os olhos e leve a atenção para dentro. Não procure nada específico, apenas fique receptivo. Observe as imagens que surgem, as sensações que aparecem. Não julgue, apenas acolha. Depois, se quiser, escreva o que vivenciou, para trazer ao plano físico aquilo que foi percebido no plano intuitivo. É importante lembrar que o que acontece hoje não termina quando o dia acaba. As sementes plantadas no campo da intuição podem levar tempo para se manifestar. Não espere resultados imediatos, mas confia que algo já foi iniciado. Algo se moveu em uma direção que favorece a sua evolução. Nos dias seguintes, mantenha essa atenção desperta. O que começa aqui vai se desdobrar aos poucos. Se esta mensagem tocou você, escreva a palavra desperto nos comentários. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma forma de dizer ao universo que você ouviu e que aceita esse convite. Cada pessoa que faz isso fortalece o campo coletivo de intenção. E se sentir que este caminho faz sentido para você, inscreva-se no canal. A proposta é caminhar juntos nesse processo de despertar, criando uma comunidade de pessoas que escolhem viver com mais consciência. O dia 13 de janeiro de 2026 ficará marcado na sua memória, não por algo externo e dramático, mas por algo sutil que despertou dentro de você. Hoje você escolheu ouvir, hoje escolheu prestar atenção. E essa escolha, mesmo parecendo pequena, tem o poder de transformar tudo o que vem depois. Confie no que você sente, confie no que você sabe, mesmo sem saber explicar como sabe. Confie no processo que trouxe você até aqui. Porque essa intuição que hoje se amplia, essa voz interior que agora fala mais claro, sempre esteve dentro de você. Hoje você apenas tem mais acesso a ela. Que este dia traga a clareza que a sua alma precisa e que você tenha coragem para agir de acordo com aquilo que receber. Nos encontramos no próximo portal.